Bendito seja o nome do eterno Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. É em seu nome que eu desejo a todos um grande shalom. Que haja paz, como Jesus disse quando você chegar numa casa, saúda-o com a paz. Se aquela casa for digna da paz, que a paz repouse. Se não, retorne sobre vós. Eu estou vos saudando com shalom, que é paz, que é saúde e que é prosperidade, que é uma vida segura em Cristo Jesus. Shalom tem uma amplitude muito grande na língua hebraica, não se resume apenas à paz, mas os benefícios que a paz traz sobre as nossas vidas. Nós podemos usufruir disto com saúde, com uma vida abençoada por Deus. E isso é o que nós desejamos aqui através desta live, neste momento que nós paramos, está parado também em casa ou está correndo? Paramos para poder sentar um pouquinho, aquietar o nosso espírito, para ouvir a voz de Deus. O profeta William Branham disse que uma das coisas mais difíceis que nós temos no nosso dia hoje são pessoas que podem parar para ouvir a voz de Deus, não é? Inclusive até os pastores, porque a agitação do dia a dia é intensa, porque as pessoas não sabem por que elas estão tão aceleradas. Tem um grande psiquiatra que está estudando o comportamento dos seres humanos, dizendo que nós estamos sofrendo de uma epidemia de aceleração da mente. Vai haver pessoas nos anos que vão se seguir, principalmente agora depois desta paralisação, em que a mente das pessoas está tão acelerada, sem saber, sem ter estabilidade, sem saber o que vai ser o país, como é que o mundo vai reagir depois da abertura da normalidade do comércio, se é que vai haver, né? A gente não sabe, a gente não entende. Há uma coisa que nós precisamos, nesta hora, estar, é descansados no poder de Deus. Isso é o que nós precisamos fazer, porque o descanso vai ser a diferença. Se você deixar a sua mente estar acelerada, você vai estar em problemas. Então ele disse que há uma síndrome que vai tomar conta das pessoas nesses últimos dias aqui na Terra. Isto não é outra coisa senão o cumprimento de uma profecia do irmão Branham, que diz que a sociedade e o mundo entrará num estado de loucura completo. Sabe, as pessoas vão ficando loucas, a mente vai multiplicando a aceleração e você vai vendo que este médico mesmo disse que uma criança de 7 anos hoje tem mais informação na mente, dada a internet, o computador, o celular, do que tinha um imperador de Roma lá no início do século, lá no século I. Então, a mente está sobrecarregada. Mas por que tudo isso? Porque há uma coisa que está acontecendo no mundo invisível que se manifesta no mundo visível. É que os demônios são sabedores que o tempo deles está acabando. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 10, verso 1, desce um anjo forte, com um livrinho aberto em sua mão. Põe o pé sobre a terra e o outro sobre o mar, e jura que o tempo está acabado. Jura que o tempo não será mais, que não haverá mais demora. Então, o diabo sabe do que aconteceu. O diabo sabe que o livro foi revelado, que os selos foram abertos, que a profecia de Malaquias, capítulo 4, 5 e 6 se cumpriu, que Apocalipse 10, 7, o sétimo anjo já tocou a sua trombeta. Ele sabe perfeitamente que a figura de João representando a noiva comeu o livro,
ainda que seja doce, mas no ventre é amargo, tudo isso o diabo sabe. Então o que ele sabe? Sabe que Deus, e ele sabe que quando Deus fala, a coisa se cumpre. Não é? Que Deus jurou, o anjo forte é nosso Senhor Jesus Cristo, jurou que o tempo não haverá mais demora. Então o diabo sabe que ele só tem um restinho de tempo para enganar os moradores da terra mais, para conseguir ver se apanha inclusive os eleitos. E se não fosse a misericórdia de Deus, até os eleitos seriam enganados. Enganados em muitas coisas, porque engano com doutrinas, engano com coisas materiais, enganos com coisas naturais, sabe? De alguma maneira as pessoas, o diabo tem uma maneira como prender as pessoas. Esses dias mesmo eu estava falando aqui na live que as pessoas não percebem que elas vão tarde para a cama, que é para não levantar cedo. Isto quer dizer, o diabo não quer você levantando mais cedo, tendo um tempo para você ter um companheirismo com Deus, para você orar, para você meditar. Ele já quer que você levante acelerado. Então eu tenho que sair, eu tenho que fazer, eu tenho que correr, eu tenho que levar os meninos, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer não sei o quê. Então as pessoas estão assim. Elas não podem ter um tempo, levantar, se assentar, acalmar o espírito para poder falar com Deus. Preste bem atenção. Falar com Deus. Dê uma olhadinha bem aí na sua condição. Se você estivesse na frente do espelho, eu ia mandar você olhar no espelho. Dê uma olhadinha bem na sua cara mesmo assim. Você. Olha só, você falar com Deus é uma coisa muito estranha, não é? É uma coisa muito estranha. Dê uma olhadinha aí na sua cara. Eu estou olhando aqui a minha cara aqui, ó. Estou olhando aqui no celular aqui. Dê uma olhada na sua cara aí, Dia, ó. Olha a sua cara, você falar com Deus, ó. Sabe quem é Deus? Sei. Sabe? O autor do universo. Dê uma olhada aí na sua cara falando com Deus. Então as pessoas parecem que nunca olharam para si mesmo. É um privilégio, é uma coisa muito acima do normal e que as pessoas acham que Deus... Eu não sei o que o povo tem na cabeça para pensar que é Deus, não, sabe? Olha, eu estava esta manhã, esta madrugada, lendo a minha Bíblia e no momento de meditação, quando Paulo, na carta aos Romanos, diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. O que você conhece da mente de Deus? Como é que as pessoas leem a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Antes de haver uma palavra, tem que haver um pensamento. Abrir a Bíblia para ler, sabe, é de alguma maneira você ter a oportunidade de entrar na mente do Eterno, conhecer o que ele pensa a respeito da vida, porque a Bíblia é de uma riqueza tão grande, porque ela não apenas nos ensina ritos religiosos, mas a Bíblia é o pensamento de Deus do que existe de melhor. Vem um cientista, um médico agora dizer, por exemplo, nós vimos aqui o Dr. Ilquias falando conosco a semana passada na nossa live, falando sobre jejum. Quanto tempo faz que a Bíblia falou sobre jejum? Agora que os médicos vieram descobrir que o jejum é bom, que o jejum faz bem. Por que ele faz bem? Mas Deus já sabia disto, que quando você jejuma, você faz com que seu organismo paralise, dá oportunidade para os rins, para o fígado, sabe, fazer um detox, uma desintoxicação, um detox, limpar todo o seu organismo. Aí você joga aquilo fora através da urina, você joga fora através do excremento, limpa o organismo. Aí quando você coloca nova comida lá, está tudo limpo, funcionando melhor. Além da parte física que Deus está propiciando a você, tem você uma oportunidade de você fazer uma reflexão, de chegar perto de Deus e de ganhar, porque a obediência à palavra te dá direito ao Espírito Santo. Quando você está jejuando por obediência a Deus, por respeito a Deus, não é para fazer uma negociata com Deus, como as pessoas querem fazer,
mas como um louvor a Deus, automaticamente, sem que você perceba, você consegue um domínio sobre o mundo invisível. E até então isso te dá autoridade e o diabo sabe disto. Portanto, ele tira das pessoas a ideia do que é correto. Se nós tivéssemos hoje seguindo os parâmetros da Bíblia, tenho certeza, viu? Pode escutar o que eu estou dizendo. Se você tivesse um casamento conforme o casamento modelo da Bíblia, de um homem ser a cabeça da casa, ser Deus dentro da casa, porque o desejo de Deus é que o homem seja Deus, veja que Paulo usa esse termo, que a mulher reverencie ao marido como ao Senhor. Só que as pessoas não sabem reverenciar nem a Deus, isso vai ficar longe para as mulheres. Aí depois a Bíblia diz que como Cristo amou a igreja, deveria ser também o amor do marido para com a mulher. Então, imagina o que é constituir uma família dentro dos princípios e dos valores da Bíblia. Uma coisa muito acima do normal. Aí a filha vê a mulher reverenciando, tratando o marido como se fosse o próprio Deus. E o marido tratando a mulher no maior respeito e carinho. Sabe como é que vai ser aquele filho? Rebelde? Não. Ele vai entrar no ritmo da família, porque cada família tem seu espírito. Então aquele é o espírito que está dirigindo aquela casa, que é, na verdade, o espírito de Cristo, é o Espírito Santo, é o espírito da mentalidade de Deus. Então, a gente não tem ideia do quanto é valioso a Bíblia, a leitura da Bíblia. Não é ler a Bíblia e dizer, isso aqui é muito, não dou conta, não acho, isso é pobreza. Ou então estar lendo a Bíblia apenas para encontrar defeitos ou para encontrar pontos e versículos para apoiar a sua desgraça. Porque tem muita gente que lê a Bíblia assim, o Davi adulterou, eu também vou adulterar. O Abraão mentiu, eu também vou mentir. O Sansão fracassou com a Dalila, eu também vou fracassar. Tem até pessoas que dizem assim, sabe que quando o Sansão mentiu, Deus estava com ele. Quando ele falou a verdade, Deus abandonou. Como você pode pegar uma verdade da Bíblia e torcer? Mas só que Deus havia dito que ele nunca revelasse o segredo. Então é por isso que Deus estava guardando ele, enquanto ele já estava envolvido com a Dalila lá no sentimento. Então as pessoas querem pegar a Bíblia para tudo. Agora pare um pouquinho aí, não esqueça não, viu? Se você não tem espelho aí, dá uma olhada, se talvez esteja com o celular, dê uma olhada aí, põe aí na máquina fotográfica e dê uma olhada na sua cara de como é que você tem se aproximado de Deus. Tenha respeito por Deus. Aprenda, viu, a chegar diante de Deus com reverência, sabe, entendendo que Deus não é um moleque de recado. E eu vou lhe dizer uma coisa, os demônios chegam diante de Deus e tremem. E seres humanos pecadores sujos, como muitos, sabe, pisam em cima e tratam Deus de qualquer maneira. Eu disse, não sei se foi na live de ontem, que muitas pessoas chegam diante de Deus, senhor, peraí, eu tenho que sair aqui, depois a gente bate um papo, tá bom? Tá, fica aí. Não tem tempo para poder falar com Deus. Então, o diabo acelerou a mente das pessoas. Agora, eu até paro para pensar, sabe, o povo está tudo doido, mas é doido por dinheiro, doido por uma pressa, uma ganância, uma preocupação com dinheiro. Ei, descansa a sua alma, deixe de ser tolo. Se Deus quer que você seja rico, Ele vai botar no seu caminho a riqueza, pode ter certeza. Ele vai abrir as portas e vai te dar. É só você honrar a Deus. Deixa Deus trabalhar por você. Não existe um Deus que trabalhe pelo seu povo como Deus trabalha por nós. Ele trabalhou para a nossa salvação, Ele trabalhou para a nossa saúde, Ele trabalhou para a nossa vida eterna, Ele trabalhou na construção de um projeto para uma super cidade toda de ouro. Nada foi você que fez, a salvação é uma obra consumada de Deus. Sabe de uma coisa? Ele trabalhou no plano da história da sua vida. Sabe aqueles detalhezinhos que acontecem com você? Eu não sei. Não sabe?
Pois é, foi ele que trabalhou para aquilo acontecer, como, por exemplo, nós vimos ontem na mensagem de ontem à noite que ele trabalhou no projeto da vida de Elias. Foi ele que está lá, ele trabalhou 5 manifestações do ministério de Elias na terra. É um projeto dele. Ele trabalhou para a vida do Elias, apareça misteriosamente, desapareça misteriosamente. Ele trabalhou no projeto da vida de Elias. Você vai ter que enfrentar, olha, uma barra pesada. O ministério, sabe, o reinado de Acabe, o pior dos reis de Israel. Mas eu vou lhe dar uma coluna de ferro e você vai trabalhar em cima desse projeto. Daqui um pouco você vai ver que uma das coisas mais interessantes é que Deus permitiu que a Jezabel, ô mulherzinha ruim, ô trocinho encrenqueiro, ô mulher que aprendeu a mandar no marido, ô marido safado frouxo, que deixou a mulher dominar ele, foi o Acabe. Não é? E a Jezabel, ela disse, eu vou matar Elias. O Elias ficou com medo. Agora, por que Deus permitiu o Elias ficar com medo? Ele não tinha medo de encarar o Acabe e teve medo de Jezabel. Sabe para quê? Para deixar um exemplo para mim e para você, sabe? Na mensagem de ontem à noite, se você não assistiu o culto de ontem à noite, está com o tema Não Temas. O tema é Não Temas, está aí no nosso canal do YouTube, assista lá para você ver. Aí o Elias correu e ficou lá churumingando, desejando a morte. E como Deus trabalha no seu projeto, mandou os anjos alimentar, dar comida para ele, dar água, deixou ele dormir, descansar, acordou de novo, tornou a dar comida. E aí o Elias sai numa caminhada 40 dias, e eu até exemplifiquei chamando de a quarentena que nós estamos em casa, mas estamos sendo alimentados também, sabe? E Elias vai, olha, Deus já tinha dado descanso, o profeta até fez isto dentro de uma ilustração, dramatizou isto, dizendo assim que Deus pegou os anjos e disse assim, quero o anjo aí que tem a palma da mão mais macia, que eu quero que você vá passar a mão na testa de Elias, sabe, consolar, tirar aquela pressão, aquela tensão que ele está vivendo lá, que está fazendo ele deprimido, porque quando a pessoa entra num estado de depressão, ele deseja morrer, ele não quer conversa com ninguém, quer ficar sozinho, dentro do quarto, trancado, no escuro. O Elias largou o moço dele lá em Berseba, foi sozinho, não, fica aí, eu vou sozinho, aí chegou lá, entrou, estava deprimido Elias, aí começou, porque eu quero morrer, porque eu não sou melhor do que meu pai. Deus falou, peraí, eu vou mandar um anjo, aí passou a mão, tirou aquilo da mente dele, aí mandou outro anjo fazer pão, e o profeta diz, ele colocou todas as vitaminas, proteínas, aminoácidos, ele colocou tudo naquele pão, coma aí deu uma botija de água, beba aí, sobrenatural. Daqui um pouco, dormiu de novo, o profeta disse, Deus mandou um coro de anjos cantar para Elias dormir. Mas olha, Deus está tratando Elias como está tratando um bebezinho. E às vezes você quer que Deus te trata só assim. Ele tem o Consolador, na hora que você entra em depressão, você está com problema, que você está tentando até fugir da realidade da vida, ele tem algo para te consolar. Aí o Elias caminhou. Quando o Elias chegou na caverna e se escondeu, e Deus passou no redemoinho, passou no fogo, passou no terremoto, e aí veio falar com Elias, disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Aí o Elias, agora eu levo Deus na conversa, ele vai me trazer mais água, vai me trazer mais bolo, vai mandar mais anjo cantar para mim dormir aqui, e Deus vai ficar me tratando como um bebezinho. Aí o Elias disse, porque, sabe, eu sou muito fiel ao Senhor. Lá, Jezabel matou os teus profetas, derrubou os teus altares, só eu fiquei e ela quer me matar. E ela pensou assim, agora Deus vai ficar com dó de mim, quer ver? Ele vai mandar os anjos aqui novamente, trazer um bocado de pão, de água, e dizer, fica aqui, meu filhinho querido do coração, eu vou cuidar de você. Deus não aduba, sabe, estas coisas na nossa vida. Ele tem o Consolador, mas aí ele pegou Elias e disse, olha, quer saber de uma coisa? Pega o caminho de volta agora.
Você vai voltar e vai trabalhar, rapaz, viu? Acabou a mordomia, acabou esse negócio de adular. Deus disse, sabe, você está pensando que você é o único? Eu tenho 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal, e eu não estou mimando nenhum deles, não. E eu gostaria de dizer para você que Deus não gosta de mimar ninguém. Deus, o Consolador, ele ajuda, ele esforça, mas quando ele vê que tem gente escorão, que quer viver do sobrenatural, sabe? Porque é muito dengoso, porque é muito sensível, sabe? Qualquer coisinha emburra. Desculpe a minha expressão, viu? Mas minha mãe dizia para mim assim, vai pentear macaco, rapaz, sabe? Vai caçar o que fazer. Deus chegou lá e o Elias com essa conversa mole lá, ele disse, bora, junta aí a sua capa e vai lá arranjar, você não vai pegar o Eliseu e vai ungir ele profeta em teu lugar, porque eu vou dar um treinamento, você vai ser o mestre, vai treinar ele, e vai treinar ele valente. E aí acabou o medo, não precisa estar com medo de Jezabel, não vem ficar com conversa mole, não precisa estar com medo de passar fome, não precisa estar com medo de ficar desempregado, não precisa de ficar com medo de que você não vai dar conta de sair dessa crise, não precisa estar com medo de coronavírus que vai adoecer você e sua família. E escuta, saia fora disto. Deus não vai adubar sentimentos, sabe, de gente mole, de jeito nenhum. Vamos cuidar da vida. Está na hora de aprender, que você precisa aprender a respeitar Deus, se curvar diante de Deus, ser mais de oração, ser mais crente, ler sua Bíblia, se comportar como mulher, como dama, como marido, mudar a atitude. Isto é o que Deus está querendo de nós. Vamos voltar para sermos melhores do que fomos até hoje. Deus não está, sabe, adubando o complexo de ninguém. Deus quer que nós sejamos suas testemunhas aqui na terra. Então, eu já disse a mensagem de ontem à noite, baseada no que o que ouvistes tu, Elias, o que ouves tu, Elias, é a mesma coisa. O que você anda ouvindo? Hein? Você anda ouvindo quem? Anda ouvindo os telejornais que estão assombrando o mundo? Anda ouvindo até a preocupação do presidente Bolsonaro de que o país vai entrar numa crise e passar fome? Nós não vamos para a crise, nós vamos para Cristo, vamos para os pés do Senhor, vamos falar com Deus. O nosso Deus é o Deus da providência, viu? Não há necessidade de pânico, não há necessidade, sabe, deste histerismo, não há necessidade desta preocupação, a menos que você seja um daqueles, não fica ofendido não, que já foi enrolado pelo diabo, sabe, que já foi enganado pelo diabo, que a sua visão é apenas materialista. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, e se fosse os meus pelejariam por ele. Então é assim que nós estamos olhando. E aí, irmão Diego, como é que foi? Qual é a visão que você tem do assunto que nós tivemos ontem à noite? E o que você subtraiu da palestra de ontem à noite, do que Elias ouviu e do momento que ele viveu? Foi um momento muito maravilhoso na presença de Deus ontem. E pela vida de Elias, nós podemos Você sabe que eu estava com vontade de pular, viu? De sair com vontade, terminei o culto com vontade de dar uns pulos. E foi tão rápido que a gente nem percebeu que passou. Foi tão bom o assunto e realmente a vida de Elias, nós podemos ver como foi o tema. Não temas, Deus está no controle de todas as coisas. E quando o Senhor estava falando ontem, né, disse que quem sabe Deus... Quando Elias estava na caverna, Deus enviou o anjo para animá-lo e naquela mesma hora os filhos de Deus estavam em casa e Deus tinha enviado o seu anjo para animar eles, para tirar da depressão, da tristeza, como vai ser. Debaixo do pé de zimbro, debaixo do pé de zimbro. Como vai ser a minha vida e como vai ser o emprego? Deus enviou seu anjo para tirar você aquela inquietude, para
colocar fé, para você crer que Deus está no controle de toda a situação. E ele passou, naquele momento, Deus enviou o anjo, e o que mais também me chamou a atenção foi lá naquela caverna. Na caverna. Ele viu o fogo passar, tempestade passar, vento impetuoso passar, mas Deus não estava em nenhuma dessas coisas. Mas quando viu aquela voz mansa, aí Deus ali estava. E Deus está na sua palavra. As pessoas ficam olhando muito nos sinais e não olham na palavra, né? Exatamente. Só olham, olha o que está acontecendo, olha a língua, olha o fogo, olha o vento, olha o terremoto. É o que o povo gosta, de sapatear, de pular e de gritar, não é? Mas esquece quem foi que mandou o vento, quem foi que mandou o terremoto. Então fica só com as evidências e esquece de quem fez aquilo. Buscamos os dons, esqueçamos o doador. Exatamente. E essa voz não é tão mística, é a tua consciência que fala contigo todo dia. Quando você está para fazer algo errado, aquela voz mansa te diz, não faça assim. É Deus, é a voz de Deus na tua vida. Então, às vezes, negligenciamos isto e entramos em muitos problemas. Não temas, Deus está contigo. O mesmo Deus de Elias, o livro de Tiago diz, Elias era um homem como nós, ele orou, insistiu e Deus ouviu a sua oração. E da mesma maneira, se você orar, se você deixar as distrações, ficar logo de manhã cedo ou à noite, buscar a face de Deus, Deus vai entrar em cena e ele vai te ajudar. Olha lá, tá vendo? Estão pensando que é brincadeira. Olha, leia lá aquela primeira página para mim lá, que era a primeira pergunta lá do irmão Antônio Santos. Irmão Antônio, bom dia, meu pastor e meu irmão Doê. Deus te abençoe. Doeu. Doê. Diego e agora doeu. Tá doendo já, irmão Diego. Irmão Diego. Você não bota o nome do seu filho. Como é que você estava querendo botar o nome do seu filho? Tá querendo botar Pierre. Pierre, vai dar uma tanta Pierre. Esse Pierre não dá certo não, viu? Pode arranjar um negócio de um Pedro mesmo que vai ser melhor do que o Pierre. Mas Deus abençoe, irmão Antônio, irmão Arley, pastor César Shalom, peço que ore em favor da minha esposa Márcia Henrique, muita dor no estômago, não dormiu. Irmão Arley, põe aí a sua mão agora no estômago da sua esposa. Põe aí a sua mão agora no estômago da sua esposa. E no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, nós repreendemos todo o mal que está atormentando a vida desta irmã, que isto desapareça para a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Rinaciel Bittencourt, pastor, ontem à noite, durante o culto, eu e minha esposa fomos curados de uma doença respiratória que nos estava atacando há 3 dias. Estávamos sem força e não havia remédio que resolvesse. Lembra que eu disse no culto, ontem à noite, que aquela mensagem era para a cura? Isso. Olha lá. Ali estão os resultados. Viu, o irmão Arley, que acabei de orar pela sua esposa, o mesmo Deus que curou estes irmãos ontem à noite, também curou tua esposa nesta manhã. Pode crer. Márcio Santos. Pastor César, como resistir a um espírito de incredulidade? Crendo. Quando ele vir dizer para você não é, deixa eu usar para você a frase que o irmão Branham usou na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. Duvide de suas dúvidas e creia na palavra. É assim que você vence a incredulidade. Se você quer que eu acredite em você e desacredite de Deus, vai-te embora, Satanás. Então, é assim que a gente vence. Vamos ver aqui, Job. Pastor César, explique Marcos 4,12. Deus abençoe. O que é Marcos 4,12? Túlio? 4,12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, e não se convertam, e lhes seja perdoado os pecados. Isto aí era uma profecia
de Isaías. Isaías já havia profetizado que seria assim, que as pessoas olhariam com os olhos, mas não veriam, ouviriam com o ouvido, mas não perceberiam. E por que era assim? Isso aí está se referindo a Jesus falar por parábolas, né? Disse para que uns olhos vejam, outros não, para que não sejam perdoados seus pecados. Tem muita gente que já propositalmente Deus colocou na frente dele uma pedra de tropeço, para eles nunca se converterem. Ah, Bonina, buenos dias, queridos hermanos. Deus aqui desde a Argentina, Deus los bendiga. Deus nos bendiga, irmãos. Aí da Argentina. Eita, irmão Zé Maria, olha lá, olha a peta. Você sabe o que é peta? Eu sei. Sabe? É aquele... Hã? Eu comi na casa do irmão Zé Maria. É? Ele me ofereceu. É mesmo? Ah, você está sabido demais. Irmão Zé Maria representa peta, vende peta, né? Agora, a esposa dele é que faz uns bolos, umas comidas, viu? Que o negócio é uns pães, viu? O negócio esse povo lá de Goiás é muito bom, né? A peta é um biscoitozinho de polvilho que tem lá, né, no Goiás, né? Pastor César, Deus abençoe realmente. O senhor pode explicar 1 Timóteo capítulo 3, verso 8? Não dado a muito vinho. Muito bem. Veja só, esta escritura, todos nós conhecemos que havia o uso, era uma coisa normal no Velho Testamento, no meio dos judeus, usar o vinho, uns como remédio, não é? Mas tem muita gente que gosta de tomar vinho como remédio. Tem até aqueles que não gostam de pagar as contas, que tomam para esquecer. Remédio deles esquecimento. Esquecimento. Eles enchem a cara de vinho. E tem até lá no Goiás, tinha não sei se você já viu isso, mas em Goiás tinha uns que botavam assim nas vendas, nos lugares onde viviam bebidas, assim, se você bebe para esquecer, pague antes de beber. Senão vai esquecer de pagar também. Não é? Mas olha, irmão Zé Maria, a gente precisa de ficar com a Bíblia. Havia aqueles que Deus nunca permitiu beber. E eu gostaria de dizer que este fosse você, fosse eu, fosse cada um de nós. Sabe por quê? Porque ninguém começa bebendo uma garrafa. Começa bebendo um pouquinho, como você está vendo aí, não dado a muito vinho. Então começa com um pouquinho e daqui um pouquinho está num pocão. Não existe limites. É a mesma coisa que eu respondi ontem sobre namoro. Será que a gente não pode pegar na mão? Só que quem pegou na mão vai beijar, vai abraçar e daqui um pouco está pegando outros lugares também. Então a gente precisa de entender que quem começa a roubar, não começa a roubar assaltando o banco, não. Começa roubando uma agulha. Então você começa a beber vinho um pouquinho, daqui um pouquinho você está num pocão. E eu conheço isto muito de perto, eu não estou aqui blefando, eu estou dizendo a verdade para você, eu conheço isto, de irmãos que começaram bebendo um pouquinho, daqui um pouquinho estão viciados e prisioneiros da bebida, e o lugar do beberrão não é no céu, não, é no outro lugar. É por isso que a gente diz. O profeta disse que Deus disse para ele, nunca fumes ou bebas. Então preste atenção, não fume nem beba. Siga o exemplo do seu profeta, você vai se dar bem. Bom dia, pastor. Queria que o senhor falasse a respeito de quando a criança já batizada, 9 anos, gostaria de assistir vídeos evangélicos, inclusive o gospel da igreja. Isto é errado, é uma criança batizada, uma criança sempre vai ser criança. Irmão Manuel, quero dizer para você que os pais que trazem crianças aí 9 anos para ser batizada, eles são responsáveis pelo comportamento da criança. Tudo que você dá numa dose certa, vai bem. Uma criança quer brincar, você não pode exigir dela o comportamento de um adulto. Você vai acompanhá-la como criança, vai acompanhá-la como adolescente e vai acompanhá-la na fase da juventude até que ela tome a sua vida. Mas isto aí depende de acompanhamento. É errado? Não. Assistir filme gospel, filme evangélico? Não, eu não acho que isso seja errado, não. Agora, sem roubar dela o momento de ler a Bíblia, o momento de estudar, o momento de aprender as coisas domésticas, se for uma menina, aprender desde cedo, já ir lavando suas roupinhas e ajudando a mamãe na cozinha, cuidando, não é estar lá assistindo um filme e a mãe trabalhando, né?
Mas ensinar todas as coisas, os pais também ensinar os filhos a ter ocupação, isso é muito, muito bom. Muito bem, vamos para frente. Morgana, graças a Deus, ontem na hora do culto fui curada. Mais um testemunho, Deus te abençoe, irmã. Claudina Pereira, me ajude eu e meu esposo ser batizado. Moro em Fortaleza, mas sou da Paraíba, meu esposo é daqui do Ceará. Somos casados, moramos há 12 anos, não somos casados, moramos há 12 anos. Olha, a senhora, por favor, volta um pouquinho para mim. Irmã Claudina, a senhora, por favor, me mande aí no nosso e-mail, feperfeita@gmail.com. Fé Perfeita, pega aí um e-mail, anote aí, feperfeita@gmail.com. Ou então, anote o nosso telefone. Qual é o telefone, Túlio? 987 81 987 81 21 81 987 21 81. Ai. Vou colocar na tela aí para ficar mais fácil aí para a senhora ver, a senhora anotar, viu? Aí a senhora liga nesse telefone e eu vou pedir para o pastor aí de Fortaleza, pastor Lopes, que deve estar assistindo também, já ver este casal aí para se batizar, pastor Lopes. Olha aí, cadê botou na tela o telefone? Tá aí o telefone na tela. Por favor, anota esse telefone aí. Vamos dar um tempinho para a senhora anotar. 987 81 21 81. Olha só, 987 21 81 21 81. Muito bem, vamos para a próxima pergunta aí. Deus te abençoe, viu? Natanael, como vai, irmão Natanael? Aí da terra do Quixadá, não é? Terra do nosso amigo, irmão querido, irmão Fernando Monte. A paz de Cristo, gostaria que o senhor explicasse 1 Timóteo 2, 14 e 15. A mulher será salva dando à luz filhos, se permanecer na fé, na modéstia e na santificação. É óbvio que uma das missões da mulher é criar filhos. Não quer dizer que se uma mulher não der à luz, ela não vai ser salva. Mas ela precisa assumir o papel de dama, de mulher, e deixar de querer fazer uma coisa que Deus não constituiu para ela fazer. A questão da salvação é uma questão de permanecer no padrão, no modelo da fé. Qualquer coisa que se faz fora do modelo é uma perversão. Então, é isso aí que o apóstolo Paulo está dizendo. Mariana Santos. Bom dia a todos. Sobre a Páscoa, as pessoas que eu conheço costumam falar que não podemos lavar roupa nem varrer casa. O que o senhor me diz sobre isso? Eu quero dizer que a senhora conheceu uma pessoa que diz que a senhora pode lavar roupa, pode varrer sua casa, pode comer a carne, se a senhora quiser comer a carne, se a senhora fizer uma panelada de carne bem grande, que estiver sobrando um pedacinho, pode mandar um pedaço para mim que eu... Mariana, pode ficar, isso não tem na Bíblia, isso é só uma tradição que a Igreja Católica e algumas pessoas arranjaram, não tem isso, viu? Viva a sua vida normal, tenha seu tempo para orar, ler sua Bíblia e essas coisas aí não tem nada. Josefa, pastor César, o senhor pode me esclarecer Apocalipse 2, verso 10, se tem a ver com tudo que está acontecendo, e peço oração por Luísa, que está de parabéns. Irmã Clarice de Recife, Deus abençoe a Luísa, Deus abençoe a sua vida. E agora vamos para que escritura? É Apocalipse 2, 10. Vamos ver aí o verso 10, que diz que nada tema das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nada tem a ver com este momento. Isso aí é um período que aconteceu na história, lá no ano 302 ao ano 312, essa tribulação de 10 dias. Esses 10 dias representavam 10 anos que o imperador Diocleciano, o pior dos imperadores, fez uma devassa, uma perseguição
da igreja e matou muitos cristãos. Nada tem a ver com esse momento. Luciana Silva. Pastor César, tem dias que eu oro deitado. Estou errado? Não. Orar, você pode orar deitado, em pé, sentado. Agora, preste atenção que você está falando com Deus. Viu? Você está falando com Deus. Eu oro deitado. Estou deitado lá, que dá vontade de orar. Eu estou falando com Deus de todas as maneiras, estou falando com Ele. Agora, preste atenção que vamos fazer as coisas de maneira respeitosa. Pastor César, por favor, não se esqueça de orar pela minha filha que está nos dias para ir para o hospital ganhar neném. Deus abençoe o parto da sua filha, irmã Joana Dark. Thaísa Nayara. O que falar das mulheres que escovam os cabelos e prancha e depilar as pernas e axilas e as partes íntimas? É pecado? Olha, irmã, eu quero falar uma coisa. Nós precisamos aprender a falar o que está na Bíblia. Veja, quando as pessoas falam, por exemplo, sobre pranchas e escovas, escova que se faz no cabelo aí, escova eu não sei, eu não entendo, acho que não tem nada, é uma escova que está passando. Agora, estas pranchas, elas têm feito um trabalho extraordinário para o diabo, porque as mulheres vão pegar o cabelo e botar aquilo naquelas pranchas quentes, e ao invés da tesoura cortar, as pranchas cortam, queima o cabelo. Então isto aí é uma maneira de contrariar a Bíblia, sabe? É um trabalho que o diabo tem feito com muito êxito, é fazer a mulher queimar o cabelo ao invés de cortar. De toda maneira, é uma coisa que você precisa de ter consciência disso. Depilar as pernas e as axilas e as partes íntimas, eu vou citar o que o irmão Branham disse quando uma irmã perguntou para ele se era pecado depilar. O irmão Branham disse, parece que eu estou vendo coisa. Eu vou usar a mesma expressão do profeta. Ele disse, isto é com você. Nós não temos Bíblia para dizer que você faça ou não faça. Então, isto é com você. Viu? Vê se o seu coração pesar, não faça. Que conselho o senhor daria para uma pessoa que se casou, se separou, sendo ela da igreja, agora está ajuntada e tem o desejo de voltar para os caminhos de Deus, mas está encurralada pelo mal que cometeu? Eita, coisa difícil, essa questão de casamento e divórcio. Olha, eu não sei de onde você está falando, de que cidade, se você mora onde eu estou pastoreando. Se for, eu gostaria que você fosse lá no escritório falar comigo lá, que eu te daria um conselho conhecendo de perto o seu problema. Agora, falar desta maneira aí, eu não posso generalizar, porque tem muita gente que vai pegar essa coisa de maneira invertida. Então, por favor, procure o seu pastor, procure um pastor para poder conversar com ele sobre esse assunto. Bom dia, pastor, Deus o abençoe. O senhor poderia me explicar Judas? Judas só tem um capítulo, verso é o 6. Que isso, hein, Pedro? E o 2 Pedro, capítulo 2, verso 2, Satanás está solto. Deixa eu ver aqui, porque meu auxiliar teve que sair aqui correndo, mas deixa eu achar aqui a Bíblia para você. 2 Pedro, João Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. 2, verso 4, diz aqui, porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para eles o juízo. Bom, todos nós sabemos que esses seres aqui, esses demônios que não foram poupados, eram anjos, e que Deus os lançou a uma condição. E eles estão, na verdade, transformados de anjos de luz em anjos das trevas. E estão reservados para eles a escuridão, quer dizer, estão julgados e condenados e não há mais apelo para eles. Agora você vai ver aqui Satanás solto ou preso. Satanás hoje, na verdade, com os seus demônios, você vai ver que Deus prende uns e libera outros. Deixa eu explicar isso. Se você pegar Apocalipse capítulo 9, você vai ver 200 milhões que estavam presos durante 2000 anos sendo soltos.
para poder operar nos dias em que nós vivemos. Mas quando a Bíblia fala de prender Satanás, Lúcifer, lá no milênio com o seu exército, não é? Lá no milênio, isto é lá, a prisão é lá, porque Deus vai impedir que ele atue, então ele está preso. E agora, nesse momento, nós não podemos negar, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o domínio é dele. Então ele está liberado, mas liberado sob condição. Ele só faz o que Deus permite para cumprir o programa de Deus. Ele é um sujeito a Deus. Quando Deus diz vai, ele tem que ir. Quando Deus fala, fica, ele tem que ficar. Então é assim, quem tem o controle da situação é Deus. Pastor César, eu tenho um metabolismo muito acelerado porque uma vez eu fiz um jejum até às 15 horas da tarde. No outro dia, fui me pesar, tinha perdido 1 quilo. O que devo fazer? Olha, irmão, que bênção, irmão Lúcio. Tem muita gente querendo perder 1 quilo e não consegue. O senhor fez um jejum e perdeu. Olha, se você vai, preste bem atenção, se a gente faz um jejum, automaticamente, é óbvio que você não está ganhando, você vai perder, porque o organismo está queimando o que você já tem. Quando você come, você repõe aquilo. Você vai repor aquilo e você vai ver que o próprio organismo vai trabalhar dentro daquela normalidade. Perdeu, ganhou e vai estabilizado. Assim é que é. José Edson Mesquita, agora não faça jejum para perder peso não, viu? Faça jejum para agradar a Deus. E quando você quer perder peso, então você vai seguir um padrão de jejum intermitente, que é um acompanhamento médico e é bem diferenciado do jejum, que quando nós fazemos jejum para Deus, nós não comemos e não bebemos. Quando você faz jejum intermitente, que é para perder peso, você só toma água e não come. Shalom a todos. A minha pergunta ao pastor é: quantos anos uma criança já entende sobre jejum? Irmão, cada criança tem um comportamento diferente. Tem meninos que têm 10 anos que agem como 2. E tem meninos de 5, 6 anos de idade que têm uma mente muito mais instruída. Então, depende muito da sua criança e daquilo que você está ensinando para ela. José Edson, shalom a todos. A minha pergunta ao pastor é: quantos anos uma criança... Eu já falei sobre o jejum, mas é com você, não pode ser comigo. Essa criança aí de 8, 9, 10 anos, isso é com você. Não vai fazer menino jejuar e não ficar sem comer, não, porque daqui um pouco ele está desnutrido, viu? Pastor, eu fiz uma vasectomia quando eu era mundano. Hoje, graças a Deus, sou da mensagem. Serei salvo? Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância. Se você fez na sua ignorância, Deus já te perdoou, não é? Olha só quem apareceu aqui, irmão Fernando Monte. Sim, Quixadá, nada melhor no nosso Ceará. O camarada é até poeta, ele é professor e é poeta. Um abraço, irmão Fernando Monte. Deus te abençoe muito, meu irmão. Cleonice, pastor César, por que todas as vezes que estou ouvindo a palavra eu adormeço? Olha, eu acho que está sendo um tranquilizante muito grande para a senhora, viu? Para você, irmã Cleonice, está todo mundo relaxado, tranquilo. E quem me segue não precisa de ficar nervoso, pode ficar tranquilo. Nós estamos chegando ao fim, nós só temos que agradecer a todos os nossos irmãos que têm mandado suas perguntas. E eu quero lembrar a você que domingo próximo, nós vamos ter uma live começando às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã nós vamos ter uma Páscoa diferente de todas as demais que você já compartilhou ou já participou na sua vida. Você não vai ficar nem lembrando de ovo de chocolate, porque não tem nada a ver com Páscoa, mas nós vamos celebrar a ressurreição de Cristo. Hoje, sexta-feira, segundo a tradição, Cristo morre na sexta e ressuscita na manhã do domingo. Então, na manhã do domingo, nós vamos estar transmitindo através do YouTube, através do Instagram, não é? Do Facebook. Nós vamos estar transmitindo aí simultaneamente uma live com a presença de pastores de todo o Brasil,
pastores da Europa, pastores dos Estados Unidos, o irmão Jorge, e também do Canadá, o irmão Anthony Abba e o irmão Kelly e Hildebrand. Eles vão estar conosco participando desta live, e pastores aqui da Europa e do Brasil. E vai ser um tempo maravilhoso, e vamos ter hinos especiais, e vamos ter período de oração. Vai ser um momento ímpar para nós sairmos desta crise que nós estamos vivendo e vamos para uma vitória extraordinária. Então, entre no canal Fé Perfeita no YouTube, curta, compartilhe a live de domingo, lembrando que tem um sininho aí do lado direito, está escrito aí, definir o lembrete. Isso quer dizer que se você clicar ali, o YouTube vai te lembrar e você vai ter a oportunidade de compartilhar, de enviar aquilo para os seus amigos e convidar para eles assistirem a live com você. Mas 5 horas da manhã, acorde eles 5 da manhã, porque eles vão ser abençoados. E eu não quero saber de crente preguiçoso que vai ficar na cama lá sabendo que nós estamos em pé, trabalhando por você, e você deitado parecendo não sei nem o que, né? Vamos levantar, vamos orar, vamos cantar e vamos louvar a Deus. Então, quero pedir, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva agora mesmo. Aí, ó, está escrito aí, inscreva-se. Então vai lá, inscreva. Só apertar lá que você já fica inscrito. E esse sininho de lado é para você receber as notificações. E se Deus abençoou você através desta meditação de hoje, dê um like lá. Se você não viu nada, não foi abençoado e não gostou, dê um dislike. Nós te agradecemos também pelos comentários que fazem, pelos testemunhos, como nós tivemos aqui, 2 testemunhos de cura. Dê também seus testemunhos, isto só faz exaltar o nome do Senhor. Irmão Olivando, Deus te abençoe. A igreja vão abrir no sábado e domingo. Olha, as igrejas irão abrir no sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde, para os irmãos que desejarem ir, orar, ofertar e dizimar, levar seus dízimos. Deus te abençoe por isto. No domingo, a igreja só vai abrir após o término da live. Então, a igreja vai abrir no domingo da 1 às 6 da tarde. Olha, das 13 até às 18 horas, as igrejas de João Pessoa, de Recife, de Campina Grande estarão abertas das 13 até às 18 horas, viu? E no domingo de manhã, não, porque nós teremos a live e eu gostaria que todos estivessem em casa participando. Nós vamos orar e lembrar que hoje à noite, às 19 horas e 30 minutos, se o Senhor permitir, eu vou estar no púlpito pregando a palavra de Deus e espero que você convide outros também para assistir e envie também para que eles possam participar do culto. Vamos orar? Nosso bom Pai, nós só temos que te agradecer por esses momentos tão felizes, descontraídos, abençoados, em que nós tivemos esta meditação e também respondemos estas perguntas e espero que tenha ajudado estas pessoas. Dê saúde a todos, dê a tua proteção e nos dê um dia em paz. No nome santo de Jesus Cristo, que teu Espírito faça sombra sobre nós e nos guarde de todos os males. Para a glória do nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Shalom a todos, até às 7:30 da noite, se o Senhor permitir.